Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sua professora de redação, e vamos gravar hoje a nossa aula sobre a relação estabelecida entre a relação 3 e a relação 4 da estrutura do Enem, das competências do Enem. Primeiro, eu preciso fazer uma relação com as nossas aulas passadas, em que nós falamos sobre coesão naquele aspecto micro e também sobre a estruturação dos parágrafos. Como estruturar um bom parágrafo de introdução, como estruturar bem os nossos parágrafos de argumentação e depois a nossa conclusão. Vamos analisar dois textos e verificar assim como fazer para que a nossa redação se saia assim super bem no Enem, nos vestibulares, porque afinal de contas os vestibulares também têm usado muito da estrutura do Enem. Não vamos nos esquecer que geralmente o professor corretor, ele é preparado pela banca do Enem e depois ele vai participar também de outras bancas, de tal forma que eles acabam aproveitando muito desses conteúdos. Eu tenho falado para a minha equipe, para todos que me perguntam, essa estrutura do Enem não é uma estrutura nova. Nossa, se eu pegar lá as apostilas de 98, 2000, 2005, 2015, nós já ensinávamos a fazer uma conclusão por proposta interventiva. Por quê? É a conclusão em que o aluno ele se mostra mais operante, mostra-se muito mais crítico. É alguém que não apenas, como se fazia no passado, critica uma estrutura, mas ele sabe criticar, ele sabe analisar e apontar soluções. Então hoje nós vamos falar sobre esse resultado final. Qual é o resultado final quando o aluno sabe o que dizer e sabe estruturar aquilo que ele vai dizer? Ora, vamos fazer uma analogia. Não adianta eu ter na minha casa todos os ingredientes para fazer um excelente texto. Todos os ingredientes para fazer uma excelente receita de uma comida gostosa, mas eu não saber fazer, não saber o como fazer. Então, os ingredientes que eu tenho, que são os meus recursos argumentativos, se eles não estiverem bem articulados, se eles não estiverem bem trabalhados dentro do texto, com certeza eles serão, infelizmente, desperdiçados. É para não haver esse desperdício que eu insisto tanto na estruturação do seu texto e hoje nós vamos fazer exatamente esse fechamento de todas as aulas que nós tivemos até agora. Então eu chamo essa de nona aula do ano da quarentena, ok? É o que nós estamos vivendo. E vamos então para a nossa primeira exibição. Bem, na competência 4 do Enem, que analisa as estruturas coesivas do texto, lá eles falam uma coisa muito importante. Nós não podemos, de forma alguma, em hipótese alguma, usar marcas de oralidade na nossa estruturação. O que seriam essas marcas de oralidade? Vocês podem observar aí, eu coloquei alguns exemplos. Vou ler para vocês. Estocolmo, ponto, pá! Protocolo de Kyoto, ponto, né? Parece um prego na frase. Eco 92, Rio mais 20. Essas são as iniciativas tomadas pelos governos e ambientalistas para... Ou, noite, pum, pessoas na rua, pá, ninguém se conhece. E aí a pessoa continuaria falando sobre a questão da solidariedade, das pessoas terem empatia umas pelas outras e continuaria, mas não usou uma boa estrutura. Ou, justiça pelas próprias mãos, cidadãos indignados, justiça lenta, eis o retrato do Brasil atual. Essa estrutura, repito, ela relembra muito as questões de oralidade. O que são questões de oralidade? São aqueles momentos em que você fala livremente. Então, quando que nós usaríamos essas estruturas de oralidade na escrita? Numa charge, num quadrinho, num poema, numa crônica, num artigo de opinião. Eu posso até começar outras modalidades de texto com essa estrutura, mas não uma dissertação argumentativa, sobretudo a dissertação argumentativa do Enem.
Então, às vezes, como professora, o que acontece? Eu condeno essa estrutura e o aluno fala para mim, ah, mas a minha outra professora, ela ensinou a fazer desse jeito. E eu falo, não para uma dissertação do Enem. Me mostra uma dissertação bem sucedida, uma dissertação que tenha tirado 880, 940, 960, 980 ou 1000 e que tenha essa estrutura truncada, com marcas de orações nominais. Não existe, não há essa redação bem sucedida, tá? Então evitem usar essas estruturas que de vez em quando vocês inventam. E vamos para o nosso próximo slide. Não pode também, o aluno não pode também fazer períodos com oração, apenas com oração subordinada. O que significa isso? A pessoa engata, né, uma oração, então vamos pensar assim na seguinte situação. A fim de minimizar os problemas que ocorrem no Brasil devido à pandemia, ponto. Eu falo, mas o que é isso, amigo? Você interrompeu aí por quê? Cadê? Cadê a ideia principal? O que vem a ser oração principal? É aquela oração que vai trazer a ideia norteadora, que vai dar clareza ao texto. Então eu digo, posso até dizer, para que se evitem os efeitos nocivos de uma pandemia, vírgula. É preciso, está aí a oração principal e vem o complemento, que haja políticas público-privadas para promover as devidas medidas. Então, não use período só com oração subordinada. Isso acontece demais na conclusão. Vocês colocam lá o agente, a ação, o meio, o modo com que aquela ação vai ocorrer, vai se dar. Coloquem um ponto, aí vocês colocam um ponto e começam com gerúndio, contribuindo assim para que a sociedade se mostre mais solidária nos momentos de crise. Cadê a oração principal nesse período? Então vocês não podem construir a ideia assim precariamente. A ideia está linda, mas a estrutura não. O seu texto será condenado. Então tomem cuidado com esse aspecto, tá bom? Combinado? Outra coisa. Às vezes, vocês não sabem usar aqueles elementos que nós estudamos na aula número 7. Então, usam a conjunção equivocada, usam advérbios que mostram emoção ou atualmente, atualidade, não estabelecendo uma comparação, mas falando sobre hoje apenas. Quando estabelece uma comparação, ele é coesivo. Quando estou apenas falando sobre atualmente, como que as coisas são, ele não é coesivo, mas você usa como sendo. E isso, a gente fala, é um erro coesivo que vai influenciar na coerência do seu texto, nas ideias do seu texto. Então, acaba sendo um problema coesivo que afeta a clareza. Onde você vai perder nota? Vai perder nota na competência 3. Então, tome cuidado com isso. Por que é que vocês perdem nota na competência 3? É quando vocês não conseguem fazer um projeto com clareza de texto, um projeto de texto que dê ao leitor uma ideia de continuidade, de começo, meio e fim. Então, eu quero recordar a vocês algumas coisas que nós tratamos outro dia na nossa aula, em que nós falamos sobre a estruturação do texto. De que forma? Então, vocês podem observar aqui, olha, a gente tem o modelinho que eu coloquei para vocês, o parágrafo introdutório, né, um primeiro período que vocês podem ver aqui, depois vem o conectivo tal questão, que está aqui colocado para vocês, depois vem a palavra aqui assim. Tudo isso está colocado no nosso primeiro parágrafo, em que você pode, com certeza, mostrar para o seu leitor que você domina essa estrutura, né? Então está aqui a Constituição Federal como um primeiro recurso argumentativo sendo utilizado e depois os elementos coesivos que estão aqui colocados de amarelinho. Eu estou dando só uma frisada aqui, tá bom, para vocês. Então não se esqueçam de usar esses elementos coesivos para que eles possam possibilitar uma maior organização no seu texto. E nós precisamos lembrar de uma outra coisa. Às vezes, a gente faz redação, recebe orientação de um professor, de outro professor, lê uma coisa aqui, lê outra coisa ali e vocês ficam um pouco confusos.
Então, acho interessante nós sintetizarmos aquilo que o MEC determina que você precisará fazer. Não tem como fugir disso. Então, eu vou ler com vocês esse texto que está aí, vamos pensar bem, vamos ter consciência textual. Quando eu falo consciência textual, quero dizer assim, o aluno não pode partir para a produção de texto na base da loucura. Eu uso um palavrão em sala de aula, mas aqui eu não vou falar porque fica registrado, né? Ele parece um pé louca por aí, né? Escrevendo assim, chutando as ideias. Não, teu planejamento tem que ser muito bem feito. O projeto de texto ele acontece primeiramente na sua cabeça e depois ele vem para o papel. Então, o que o MEC nos pede? Vamos ler juntos, tá? A prova da redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. O que significa em prosa? Não é verso, não pode fazer riminha, estrofe, do tipo dissertativo ou argumentativo. O que significa isso? Não pode ser dissertativo expositivo. Quando o aluno logo na introdução não põe tese, me preocupa, porque tudo vai indicar que ele vai fazer um texto dissertativo expositivo. Sobre um tema de ordem social. Então, de novo, o tema que o MEC vai nos dar vai ser um tema de ordem social. Vamos fazer um retrospecto. Falar sobre acesso à cultura é social. Falar sobre a inclusão de pessoas com problemas auditivos é algo social. Falar sobre questões atinentes a nós estarmos subjugados a um controle praticamente de um algoritmo naquelas nossas escolhas que nós fazemos na internet. Isso também é social porque afeta a nossa privacidade, afeta a nossa escolha, afeta a nossa liberdade. Nós somos induzidos a algo às vezes, e o induzido significa o quê? Sem perceber, somos levados a... Então, são aspectos de ordem social. Vocês podem perceber que o MEC nunca nos coloca assim, vamos falar sobre saudade, sobre o conceito de felicidade, porque isso seria algo de âmbito individual e não social. Científica, quando nós falamos as questões relacionadas à ordem de descoberta de questões de saúde, descobertas em relação ao nosso próprio planeta, como que os físicos, como que as pessoas da área da química nos auxiliam muitas vezes a limpar os mares, os oceanos. São temas que nós colocamos para vocês como simulado, como redação, e que vocês devem estar atentos porque eles estarão nessa esfera, nesse âmbito de ordem social, científica, cultural ou política, e não de ordem individual, de ordem subjetiva. Preparem-se para isso, portanto. Assistam a filmes que tratem desses aspectos, leiam livros que tratem desses aspectos. Uma outra parte aí se fala sobre os aspectos relacionados às competências que devem ter sido desenvolvidas nos anos da sua escolaridade. Nesse sentido, eu gostaria que vocês se atentassem muito a esse aspecto. É um debate que existe entre professores e alunos. Eu vivo debatendo isso com os meus alunos. Então, notem que eles colocam aí conhecimentos obtidos, adquiridos nos seus anos escolares. Você, na escola, nunca assistiu série da Netflix. Eventualmente, um professor colocou um documentário. O documentário é algo escolar. Nós usamos documentários para desenvolver o senso crítico de vocês, para que depois vocês possam debater, para como profissionais futuramente da área da educação, da ciência, da saúde, vocês tenham criatividade e também para vocês usarem nas redações do Enem. Agora, entretanto, o que meus alunos querem? Qual que é o maior desejo da face da terra deles? Que eu aceite que vocês usem 3 recursos argumentativos na redação, ou 2, e todos eles extraídos de séries. Não dá para aceitar, gente, não dá para aceitar. Principalmente que geralmente essas séries não têm nada a ver com a realidade brasileira. Então eu peço a vocês, observem isso. Mencionem filósofos, porque você tem aula de filosofia, amigo. Mencione sociólogo, porque você tem aula de sociologia, e se não tem, faça um curso. Mencione geógrafos, historiadores, autores da literatura, políticos da nossa realidade brasileira.
Você tem uma gama de autores nacionais ou autores não nacionais, mas que você estudou na escola e que você pode usar na sua redação. Eu particularmente julgo muito melhor a redação do meu aluno, dou um peso maior de nota para o meu aluno que revela: fui para a escola, prestei atenção nas matérias, prestei atenção na aula de literatura, sei citar a nossa literatura, não preciso de série americana, não preciso de série estrangeira para pautar, para sustentar as minhas ideias. Essa semana eu corrigi uma série de redações cujo tema era solidariedade em épocas de crise. E eu coloquei como textos de apoio a situação de quarentena, de Covid, etc. Muitos alunos mencionaram as lives que os artistas estão fazendo e eu escrevi: não considero como recurso argumentativo. Gente, ouçam bem, é a Suzana falando: eu não considero, principalmente porque não foi legitimado. Cadê? Onde que você viu isso? Por onde isso foi transmitido? E o que você está revelando sobre seus anos de ensino médio ao usar isso como recurso argumentativo? Único no texto, inclusive. Único no texto, inclusive. Então vamos ler bem, vamos entender aquilo que está sendo dito, ok? De novo, as competências que devem ter sido desenvolvidas durante anos de escolaridade. Nesta redação, você deverá defender uma tese apoiada em argumentos, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E você deverá também elaborar uma proposta de intervenção social para o problema no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Qual é o erro que eu tenho sentido em boa parte dos alunos, sobretudo aqueles que estão chegando agora aqui com a gente no curso? Quando vocês vão colocar um fechamento, ao invés de vocês recuperarem uma ideia do texto, ao invés de vocês recuperarem a própria tese, o que vocês têm feito? Então, como efeito dessas ações, vírgula. Aí vocês repetem o próprio tema. Haverá mais solidariedade em épocas de crise. Por que repetir o tema, sendo que é o momento de você concluir o seu texto, trabalhar melhor a sua tese? Mostrando como que o problema que você apontou vai ser resolvido. Então não sejam redundantes a esse ponto, tá? Qual ponto? O ponto de repetir o tema no final. Isso realmente faz o seu texto ficar mal acabado, com um fecho que não é o ideal. Assim, como vai ficar estruturado o seu texto, grosso modo? Quando eu digo assim, grosso modo, é uma forma muito didática, seca, de dizer como vai ficar seu texto. Você vai colocar o tema, porque você não chega num lugar e não expõe: olha, eu vim aqui fazer tal coisa. O texto é a mesma coisa, eu venho aqui falar sobre tal coisa. Óbvio que você não vai usar a primeira pessoa, estou falando grosso modo. Você vai colocar o tema, você vai dizer o que você pensa sobre esse tema, que é a sua tese. Você vai dizer quais problemas fizeram você chegar até essa tese. Então esse é o tríduo da introdução: tematização, problematização e exposição da sua tese. A partir do segundo parágrafo, você vai desenvolver a argumentação. Você vai mostrar causa, consequência, dados históricos, estatísticos, citação. Você vai mencionar filmes, livros, um filósofo, um sociólogo, um geógrafo, um historiador, um psicólogo, um médico, aquilo que estiver no seu repertório. Naquela estrutura que nós já falamos, põe a sua ideia, que você vai dar continuidade ao parágrafo anterior, vem com recurso argumentativo que vai reforçar a sua ideia e fecha o parágrafo lindamente, colocando uma conclusão, uma pequena consequência. Quando digo uma pequena conclusão, ainda não é a proposta interventiva, mas uma consequência, um efeito, um desdobramento daquilo que você colocou anteriormente. Vem o elemento coesivo, vem o terceiro parágrafo de desenvolvimento, mesma coisa, engancha uma ideia sua ali, que retoma a ideia anterior, recurso argumentativo, e comenta, e vamos então para a conclusão, em que você vai colocar aqueles elementos que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eles.
tá bem? E vamos aproveitar e vamos ler o texto de um ex-aluno aqui do curso para ver como que ele trabalhou esses aspectos, como que ele trabalhou essas questões de texto, tá bem? Então, vamos ver qual foi a introdução dele. Primeiro, o tema era demarcação de terras indígenas. Quais são os problemas relacionados a isso? Qual tese você trabalharia sobre essa questão? Vamos ver o que o Guilherme escreveu. Então, ele escreveu assim, olha só. Os debates sobre os direitos indígenas possibilitaram maior mobilização política e social na busca por avanços perante a demarcação de terras indígenas. Primeira coisinha que eu vou corrigir vai ser essa crase aqui. Então, é perante em letra minúscula, né? Claro. A demarcação. Notem que perante já é uma preposição e o a é o artigo. Se eu trocar o perante pela preposição a, aí sim eu teria crase, tá bom? Então, avanços, a demarcação. Não ficou bom. O jeito que ele havia feito ficou muito melhor, só que sem o acento denotativo de crase. Perante a demarcação de terras indígenas. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou aqui a introdução, em que ele coloca para a gente o tema. Com o conectivo, entretanto, ele vai problematizar. E ele já usa, nessa problematização, ele já usa um recurso argumentativo, que está aqui colocado para a gente, que é um conto que nós limos aqui num livrinho que nós adotamos no curso. Então, ele fala, fica evidente que práticas neoimperialistas ainda fazem parte de ataques e violações aos direitos indígenas. Então, está aqui o problema, ataques e violações aos direitos indígenas, colocado pelo aluno, seja pela falta de aparato governamental, então notem que ele está colocando aqui de novo, né, está aprofundando a problematização, seja por interesses políticos que visam apenas o quê? O benefício de uma pequena parcela da sociedade. Então, olha que legal, de novo, tá? Vou ficar repetindo. Tematização, problematização. Aí vem o elemento coesivo, dessa forma tem que ter esse elemento coesivo. E temos aqui então agora a introdução da tese dele. Ele mostra o quê? Que há uma necessidade não apenas da manutenção do direito adquirido que esses índios já têm, mas principalmente, aí vem a tese dele, integrar a demarcação de terra indígena como um plano nacional de governo. E ele já coloca até a finalidade que ele pretende, pois ele vai trabalhar isso melhor. Então, a tese dele vai ser de integração num plano nacional de governo, não num plano estadual de governo, ou num plano de apenas ali um momento passageiro. Ele coloca assim, um plano mais, um plano que venha contemplar uma forma que venha atingir a economia, que venha atingir uma população que é marginalizada historicamente e que se possa fazer isso de uma forma mais duradoura. Era essa palavra que eu estava procurando, inclusive. Um plano nacional de governo significa assim, algo mais duradouro, algo que realmente venha abranger todos os elementos do Estado. Então, uma introdução perfeita. No segundo parágrafo, ele vem aqui com nesse sentido, né? Que sentido? Sentido de um plano nacional de governo, em que haja essa integração, e ele coloca, é importante destacar que por parte do Estado existe uma violação das leis vigentes. Então, notem como ele está se aprofundando na problematização que ele trouxe no primeiro parágrafo. Fato que ameaça tanto os avanços na demarcação de terras indígenas, quanto coloca em risco os direitos reconhecidos internacionalmente. Então, viola as leis, né? E outro problema seria que se coloque em risco os direitos reconhecidos internacionalmente. Vem o conectivo, vou ressaltar sempre isso, e vem o recurso argumentativo. Desse modo, para o sociólogo Florestan Fernandes,
À medida em que a relação entre os interesses políticos e os direitos indígenas são confrontados de maneira totalitária, pode-se acarretar a segregação de povos enfraquecidos por ações que visam apenas o lucro parcial. Então, ele usa esse recurso argumentativo aqui para reforçar a ideia dele exposta anteriormente. E agora, aquilo que eu falei para vocês, uma pequena conclusão em que ele vai fazer um fechamento entre o que foi dito anteriormente, deixa eu colocar uma corzinha azul aqui, ó. Entre o que foi dito anteriormente, aqui no primeiro período, aquilo que foi ilustrado no segundo período, e aí ele finalmente conclui no terceiro. Terceiro parágrafo, de novo, né, o elemento coesivo que é necessário para você pontuar na competência 4. Ele vem colocar outro elemento agora, a prática equivocada da maioria dos políticos. Que prática seria essa? Quando eles tomam atitudes que prejudicam a consolidação de políticas voltadas à redução de desigualdades sociais. O cara acha que está arrasando, que vai melhorar a situação social dos indígenas, entretanto, está fazendo exatamente o contrário. Para reforçar a ideia, e não é neste, mas é nesse âmbito, ele vem com o documentário Terras Indígenas em Números, produzidos pela TV Escola. Então, olhem, aqui está o recurso e aqui está a legitimação do recurso. Onde isso foi divulgado, onde isso foi produzido. E ele mostra o conteúdo que é colocado nesse programa para reforçar a pertinência frente ao tema. E vem com a pequena conclusãozinha aqui no final do parágrafo. Logo, a demarcação de terras indígenas acaba se tornando uma ferramenta de combate aos interesses políticos e econômicos em questão. Parágrafo também perfeito, né? Traz um recurso argumentativo que está aqui legitimado. Falar de índios falar de um documentário sobre indígenas em uma redação que fala sobre demarcação de terras indígenas é super produtivo e pertinente. E porque também reforça a tese dele, por isso que é produtiva. E vem a conclusão. É necessário, portanto, aqui está o elemento coesivo, conclusivo, e vem o Ministério da Justiça como o agente, com o apoio do Poder Legislativo, que vai atuar com detalhamento. O que está acontecendo com muitos alunos? Eles estão colocando, com o apoio do Poder Legislativo, através do Poder Legislativo, que nem pode dizer através, porque está errado, através gramaticalmente, estão colocando isso como sendo um meio, ou colocam como sendo um outro agente. Ele será considerado como um outro agente, ou ele pode ser considerado como um detalhamento daquilo que está sendo falado, mas ele não é meio, não é por meio do Poder Legislativo. Dependendo da dinâmica do seu parágrafo, ele será aceito como outro agente, como se eu dissesse assim, ó, o Ministério da Justiça e o Poder Legislativo. Tudo bem? Mas você não pode contar isso como meio. Por que eu aceitei que o aluno mantivesse assim? Porque lá na frente ele traz um meio. É o que nós vamos ler agora. Ele traz um meio, observem bem. Então, de novo, é necessário, portanto, que o Ministério da Justiça, com o apoio do Poder Legislativo, elabore planos e regulamentos específicos quanto à demarcação. Então, a elaboração de planos quanto à demarcação é a ação, por meio de estudos direcionados com especialistas da área. Notem que esse é o meio dele. Tem aluno que fala assim para mim, aqui está meu meio, professora, com o apoio do Poder Legislativo. Isso daí ou é considerado como um agente, ou ele é um detalhamento daquilo que vai acontecer. E o efeito, a fim de assegurar os direitos indígenas sobre os interesses políticos, como já vem ocorrendo e sendo noticiado nos mais variados meios de comunicação. Isso aqui também é um detalhamento. Eu posso fazer vários detalhamentos dentro do parágrafo, se couber. Segunda proposta, outrossim,
Cabe à FUNAI, colocado como agente 2, demarcar e fiscalizar as terras indígenas, que é a ação, no intuito de preservar os direitos conquistados frente a interesses contrários à noção de cidadania. E isso aqui é um detalhamento. Eu posso até chamar isso aqui de efeito, mas depois ele coloca um efeito mais explícito posteriormente. Como efeito dessas medidas, será possível converter os benefícios da demarcação de terra para a população indígena. Então veja, o professor não tem como reclamar de um parágrafo desse de conclusão. Talvez vocês apontem, mas eu fiz um outro parágrafo que eu acho que ficou melhor. Aí é gosto, mas tecnicamente o aluno foi muito feliz nas colocações dele. Agora é com você, nós vamos fazer um exercício. Eu vou ler com vocês a introdução de um outro texto, desenvolvimento, e você vai escrever a conclusão. Então você vai prometer para mim que você vai dar uma pausa no nosso vídeo, vai escrever a sua própria conclusão e aí você vai ler a conclusão que nós vamos sugerir aqui. Tudo bem? Então vamos lá. É um texto de um aluno meu que passou para Direito na USP. Não é o texto que ele fez no dia, né? Mas é alguém que mereceu aí uma redação muito boa, teve uma nota muito boa e alcançou o curso que ele tanto queria. Vamos lá. Então, a introdução é a seguinte: reconhecido pela OMS como o maior sistema gratuito e universal de saúde pública no mundo, o SUS, uma conquista dos brasileiros, garantida pela Constituição, a concordância de garantida está ocorrendo por conta da palavra conquista, conquista garantida pela Constituição, está enderrocada. Devido à infausta gestão por parte dos governantes e práticas médicas pouco efetivas, a saúde pública no Brasil ruma a um cenário de crise e potencial extinção, o que deve ser revertido o quanto antes para o bem do futuro da nação. Então, primeiro que nós já temos aqui o tema, que é a saúde pública, mais especificamente o SUS. Já temos um recurso argumentativo, que ele está aqui nos colocando, a menção à Constituição. Então, ele já fez a primeira parte, ele tematizou. Agora, quando ele fala triste, ineficaz e ineficiente gestão, ele está trazendo a problematização, está falando que tem práticas pouco efetivas, problematização. E se algo não for feito, aí vem a tese dele. Aliás, ele não é nem tese, porque na verdade ela já arruma um cenário de crise e potencial extinção. Mas ele fala que se não acontecerem algumas coisas, isso o resultado será essa extinção. E ele vai mostrar exatamente as ações que vão reverter, na opinião dele, né, o quanto antes esse cenário. Então, temos aí, de novo, o tema, a problematização e a tese dele, de que está, sim, rumando para uma crise que pode levar à extinção, e a situação tem que ser revertida o quanto antes. Vamos ver como que ele vai trabalhar essa tese. Diante disso, está aqui o elemento coesivo, parabéns para ele. O subfinanciamento da pasta, que pasta com letra maiúscula é essa? Uma referência à própria saúde, por parte do poder público, é uma das principais causas da precariedade da saúde no país. De acordo com a OMS, olhem aí o que nós temos aqui, um recurso argumentativo, cheio de dados estatísticos a respeito. Em 2014, foram gastos 6,8% do PIB com saúde pública pelo governo brasileiro, valor bem baixo, abaixo da média mundial de 11,7% e inferior até mesmo à média da África, que foi de 9,9%. Contribuem para essa realidade os diversos erros médicos, exames desnecessários, fraudes e excesso de consumo de matérias que, segundo o levantamento, desperdiçam 160 bilhões em 2017 entre gastos públicos e privados. Ele fez esse texto em 2018 e ele colhe os dados disponíveis. Notem que esse texto foi feito em regime de simulado. No primeiro recurso argumentativo, ele fala de acordo com a OMS, então ele legitimou, conseguiu legitimar essa informação. Aqui embaixo, ele fala segundo o levantamento, então ele não conseguiu fazer uma boa legitimação, mas não vai fazer mal,
porque ele já usou outros recursos argumentativos legitimados, então ele vai acabar recebendo nota máxima na competência 2 quando analisado esse aspecto. E vem com uma conclusãozinha aí do parágrafo de desenvolvimento. A soma desses fatores, bem como a vigência da emenda do teto de gastos, que reduzirá os investimentos a menos de 1%, segundo o presidente da CNS, concretizam um futuro de desmonte sistemático e eventual extinção da saúde pública no Brasil. Então, de novo, ele está usando outro recurso argumentativo, né, a porcentagem aqui do 1%, e ele está legitimando ao falar do presidente da CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, e ele coloca aqui, então, a legitimação. Quem foi que falou desse 1%? O presidente da CNS. E chega no segundo parágrafo de desenvolvimento, no entanto, está aqui o elemento coesivo, muito bem. Vamos procurar aqui, olha, ele vai usando, né, os conectivos, tais fatores, no Brasil, não em outros lugares, que aqui atua também como elemento coesivo, né? Em países como o Reino Unido, também contextualiza como elemento coesivo, tal. Caso, olha aqui o conectivo, né, tal, caso este médico, aqui ele podia ter sido um pouquinho mais feliz e feito assim, ó, além disso, caso, e aí continuasse, né? Mas tudo bem. Então, no entanto, a falta de uma melhor abordagem, tanto por parte da gestão quanto por parte dos médicos, também torna o SUS pouco eficiente. Em países como o Reino Unido e Canadá, em que o sistema de saúde sistema de saúde pública, ele coloca a concordância com a saúde, é o modelo, a medicina da família é a base do sistema. Lá, cada família possui um médico que acompanha o histórico dos seus membros e a quem esses recorrem para fazer check-ups ou sempre que precisarem de atendimento. Além disso, caso este médico, geralmente um clínico geral, julgue necessário, encaminhará o paciente para exames e especialista. Ficaria melhor falar encaminhará o paciente para exames e a um especialista, né? Mas tudo bem. No Brasil, apesar de um sistema semelhante existir, como as unidades básicas de saúde, este possui recursos extremamente escassos, sem contar que a área da medicina da família é desvalorizada pelos profissionais. Tais fatores tornam a prevenção de doenças e manutenção da saúde quase impossíveis, onerando o SUS com tratamentos longos e caros, os quais poderiam ser evitados. Então, notem que parágrafo interessante, ele intensifica a problematização e aí nós iremos fazer, portanto, a nossa conclusão. Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, fazer a conclusão de vocês e daí nós vamos comentar. Então, eu vou me atrever aí a fazer com vocês essa conclusão e depois vocês vão falar para mim se vocês gostaram ou não, né? O que vocês falariam aí a respeito. Então, eu colocaria assim, olha, urge, portanto, então está aí um parágrafo de conclusão em que eu coloquei logo de cara aqui o elemento coesivo e fiz assim, ó, urge, portanto, que o STF e o Congresso Nacional, seriam os agentes, né, no caso, reavaliem a constitucionalidade da emenda do teto de gastos, que foi desenvolvido lá no desenvolvimento. Seria essa a ação, de reavaliar. Esse reavaliar significa mudar, né? Por intermédio da revisão dos valores aplicados na saúde. Então, revisar, mudar, ou aqui o meio. A fim de aumentar os investimentos, o que se dará de forma a atender à Constituição Federal Brasileira. Então, aqui eu tenho a finalidade que eu espero encontrar, né? É um efeito, viu, gente? Além do mais, está aqui o elemento coesivo. É de suma importância que as secretarias estaduais de saúde e também o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Nacional de Saúde, de novo, né, seria um segundo agentes número 2, cobrem dos médicos a atuação nessas áreas. Então, seria a ação, seria a cobrança, tá aqui, né, o verbo que indica a ação. Proporcionando, para tanto, uma formação acadêmica mais humanizada. Então, é como se eu falasse, por meio de uma formação mais humanizada. E vem um detalhamento, tanto do profissional já atuante, quanto aqueles que ainda estão em grau de formação,
inclusive os acadêmicos de medicina. E aí viria um fechamento, né, que eu falo para vocês, é um efeito, muito embora eu já tenha colocado um efeito aqui em cima, nessa parte do afim de aqui, né, vocês podem terminar também o texto com esse outro efeito. E aí eu estou retomando nesse efeito a minha tese, dizendo que, olha, não estava sendo garantido, mas se acontecerem essas coisas, será sim garantida a permanência do SUS e um atendimento universal, que significa universal a todos, a comunidade, a sociedade, a população, a nação. Muito bem, então se vocês atenderem a esses requisitos, a esses pré-requisitos, com certeza vocês terão uma excelente nota no Enem. Vamos resumir ao seguinte: ter ideias é o primeiro passo, saber estruturá-las é o segundo, e ambas vão auxiliar a compor um texto muito interessante em que você vai conseguir alcançar a sua nota que vai te levar para a faculdade. Agora você é convidado a assistir nosso vídeo que vai falar sobre o tema número 9, que é sobre doação de órgãos. E já está gravado e você pode aproveitar desse tema, que é um tema muito interessante. Eu sei que vocês reclamam que quase não tem recursos argumentativos para ele, mas vocês vão mudar de ideia depois que assistirem ao vídeo, tá bom? Vocês podem deixar o like de vocês aqui e divulguem o nosso canal gratuito, colocado aí para todos aqueles que precisam de uma aula de redação. Um grande abraço!